Amém, glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus, amém, amados? Aleluia, bom estarmos aqui nessa noite para adorar o nosso Deus, engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu sei que está todo mundo olhando esse microfone branco, novo aqui, né? Todo mundo está aqui, para o pastor estar com esse microfone novo aí. Então foi uma aquisição da igreja, né, irmãos? Que bênção, né? Glória a Deus, tudo para a glória do nome do nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui. Eu fico muito grato pelo meu amigo Eric, que está aqui hoje com a gente, cultuando ao Senhor. Que bom que você está, sinta-se em casa, viu, Eric? Você está em casa, meu irmão. E todos nós, todos vocês que estão aqui para juntos louvarmos o nome do Senhor. O pastor Raul está em viagem, ele está pregando lá na Igreja Batista Monte Moriá, lá em Curitiba. Curitiba não, perdão. Alguém falou Curitiba aqui, eu fiquei em Curitiba na cabeça esses dias, né? Cuiabá. Acho que foi a Daça mesmo que falou Curitiba um dia aqui, né? E aí pegou. Em Cuiabá, né? E ele e a pastora Gislene estão lá e retornarão na próxima terça-feira. E aí na terça-feira eu e a Gabi que vamos viajar também. A gente está indo para o Nordeste, para João Pessoa, vamos passar uns dias lá. E com alguns familiares também. Orem por nós também, para que o Senhor nos abençoe, guarde. E ore também pelo pastor Raul, pastora Gislene. Eles estão ministrando a palavra do Senhor agora à noite. Ontem já ministraram também. Estiveram hoje durante o dia na festa das águas, lá da igreja. Mas na terça-feira já estarão aqui. Terça-feira já estarão aqui conosco e nos trabalhos durante a semana. Amém, amados? Glória a Deus. Não deixe de participar das atividades, dos eventos que foram mencionados aqui nos avisos. Nós temos o privilégio de poder participar. Nossa igreja não é tão ativa. Hoje nós estamos sentindo falta de muitas pessoas, né? Tem alguns que já estão viajando. Alguns irmãos já nos avisaram que viajaram esses dias, mas alguns estamos sentindo falta. Nossa escola bíblica dominical está aí a todo vapor, né? E hoje nós terminamos a última lição da nossa revista. E agora temos mais 2 domingos que vai ser classe única. E entramos de recesso também. No ano que vem voltamos com as classes novas. Eu tenho certeza que vai ser um tempo abençoador. E eu quero, nessa noite, convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, para compartilhar um texto que Deus tem colocado no meu coração. Evangelho de João, capítulo 14. E a chuva está caindo aí, né? Vocês estão ouvindo. João capítulo 14, vamos ler do versículo 4 ao 6. Eu preguei poucas vezes esse ano, se eu não me engano. Acho que no domingo à noite, eu não sei se é a segunda ou é a terceira vez. No começo, irmãos sabem que eu perdi minha esposa esse ano. Perdi assim, né, irmãos? A gente perdeu aqui, mas ela está na glória com Cristo Jesus, amém? E às vezes no começo eu ia pregar, eu ficava muito emocionado e não conseguia falar muitas vezes, engasgava e fazia vocês também ficarem engasgados, né? E Deus tem trazido consolo ao nosso coração, gratidão por todo o tempo que o Senhor permitiu, a Cris estar conosco. Amanhã nós dia 2 de dezembro, faríamos 19 anos de casado, mas aprove ao Senhor que ela estivesse na glória. E nós temos só que glorificar a Deus, né? Porque Deus permitiu nós vivemos todo esse tempo junto e hoje estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Daqui a pouco seremos nós que vamos nos apresentar diante do Senhor, amém, irmãos? É verdade? Se nós não morrermos, nós vamos também se apresentar diante do Senhor no arrebatamento da igreja. Um dia é certo que estaremos com o Senhor e nós queremos estar lá. Nós estamos aqui lutando para ir para o céu, e aí quando alguém morre e vai para o céu, a gente fica triste, por causa dessa separação aqui, ocasional, terrena, temporária. Mas um dia todos nós estaremos lá. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 4, diz assim: vós sabeis para onde eu vou. Palavra de Jesus, Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só até aqui. Nós vamos comentar esse texto e mais outros textos. Mas eu quero falar sobre nós andarmos com Deus, sobre nossa vida com Deus. E quero levar você
a pensarmos um pouco sobre os propósitos de Deus para a nossa vida e como nós alcançamos esse tempo de vida com Deus, de andar com Deus, porque a nossa vida é um caminhar com Deus. E o texto que nós lemos aqui, Jesus está dizendo que Ele é o caminho. E se Ele é o caminho, Ele é a direção para nossas vidas. Se Ele é o caminho, é Ele que vai nos conduzir. Se Ele mesmo, isso aqui dizendo que Ele é o caminho, significa que Ele é a estrada que vai nos levar à presença do Pai. Ele é o caminho, aliás, Ele é o único caminho. E falar em vida com Deus, nós pensamos que a gente começa a perceber que a nossa vida com Deus, nosso caminhar com Deus, nossa intimidade com Deus começa e termina com tempo de oração, com vida de oração. Nós que somos cristãos e que servimos ao Senhor Jesus, sabemos que a oração é o modo onde nós temos para poder falar com Deus. Orar é falar com Deus, orar é conversar com Deus, orar é você agradecer, adorar a Deus, bendizer o nome do Senhor, fazer petições também. Acontece que muitas vezes a gente só faz petição nas nossas orações, a gente só pede, e quando a gente pede para ontem, Senhor, eu tenho pressa, não é verdade? A gente, Senhor, se tiver para ontem aí, tem jeito, mais ou menos assim. Mas, sabe, orar é falar com Deus, conhecer o propósito dEle, a vida dEle para nossas vidas, sabe, e precisamos cada dia ouvir o Senhor, porque na oração nós também aprendemos e devemos ouvir. Na oração você fala, mas dentro desse mesmo período e tempo de oração, você também precisa parar para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Quando você vai às Escrituras, Deus vai falar também. Conhecer o que Ele quer que a gente faça. A cada momento, a cada situação e a cada decisão, pequena ou grande, irmãos, da nossa vida, nós precisamos levar a Deus em oração. Há poucos dias atrás, 1 mês ou 2 meses atrás, pastor Carlos, a pastora Thaís, a pastora Leila e o pastor Claudinei, eles programaram a viagem para Caldas Novas e me convidaram para ir também junto com a Gabi. E aí eu fiquei com muita vontade de ir, falei, puxa vida, tem muito tempo, depois da pandemia eu não fui mais a Caldas Novas. E aí eu falei, puxa, tem tempo que eu não vou, eu acho que vamos programar para ir. Mas aí fui orar ao Senhor, e aí sabe quando seu coração fecha, Você não sente paz, E eu senti a paz que os irmãos fossem, mas não que eu fosse também. E aí quando foi nos dias da viagem lá, no dia que eles saíram, que era na quinta-feira, eles foram e foi uma bênção, se divertiram pra caramba, mas na quinta-feira, no dia que eles estavam partindo, eu estava com a Gabi queimando de febre, quase 40 graus de febre, Gabi passando mal, estava com garganta infeccionada. E aí você vai tratar a garganta, é demorado, uma semana ou mais. Irmãos, eu me conheço, eu tenho certeza que eu tinha desistido na hora de ir. Não ia não. Podia ter pagado o que fosse, que eu tenho certeza que eu teria desistido. Como é que você viaja, Como é que você sai assim, para a piscina, menino com febre? Não tem jeito. Então, eu percebi ali que foi em direção do Senhor, O Senhor, mostrando que não era aquele momento. Não sei se foi por causa disso, mas o Senhor preparou esse momento para que os irmãos estivessem lá, mas nós não naquele momento. Então, sabe, tudo começa e termina com oração. E para vivermos dessa forma, sabe, intimidade com Deus e caminhar com Deus, nós precisamos, primeira coisa, ajustar o nosso foco. Temos o foco realmente em Cristo Jesus, que é o caminho, e temos o foco naquilo que é eterno, porque aqui, irmãos, as coisas são temporais, elas vão passar. Uma vez que o nosso foco está ajustado, aí nós vamos conseguir andar, aí nós vamos conseguir enxergar mais longe, nós vamos conseguir perceber as dificuldades que vão pelo meio do caminho, mas nós sabemos onde é a direção. A gente vai avançar e entender o que Deus quer que nós façamos. Porque antes de nós fazermos algo para o Senhor, Ele quer que nós estejamos com Ele. Antes de você fazer a obra, Ele quer que você esteja com Ele. Antes de você realizar, antes de você fazer, antes de você ser protagonista, de alguma ação, de algum ministério, de algum departamento, de algum feito para o Senhor, Ele quer que nós estejamos com Ele. Você lembra lá do Éden? Lá no Éden, Adão e Eva, eles estavam com Deus. Na viração do dia, o Senhor estava ali com eles. Então Adão, ele não tinha obra, mas ele estava ali para estar com o Senhor.
Ele estava ali para estar com Deus. E nós somos chamados a ter uma vida, sabe, enxergando, mas ouvindo o Senhor Deus, ouvindo o propósito dEle, enxergando também o Senhor. Uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, olha aí o texto, por meio do qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Então, antes de obra, você foi chamado para comunhão. Sabe, queridos, porque nós não podemos fazer obra sem ter comunhão, sem ter intimidade, sem ter tempo, sem passar tempo a sós com Ele. Nós somos chamados a ter uma vida com Deus. Eu quero fazer algumas considerações sobre essa vida de comunhão. Primeiro, por quê? Por que ter essa vida de comunhão? Por que andar com Deus? Por que ter esse tempo de intimidade com Ele? Assim como todas as coisas foram criadas, nós sabemos que foram criadas por Deus, nós também fomos criados por Deus para adorar o Pai, para glorificar a Deus. Nós somos criados para glorificar. E esse relacionamento íntimo com o Pai, através do Espírito Santo, é que nós chamamos de comunhão. Diga assim comigo, diga comunhão. Mais uma vez, diga comunhão. Nós chamamos de comunhão porque comunhão glorifica o nome do Pai. Nós temos comunhão com o Pai e fomos chamados para glorificar a Deus. Você foi chamado, você foi criado para glorificar a Deus. É para isso que nós somos criados. E querem saber de uma verdade que muitas vezes nós esquecemos ou deixamos o inimigo roubar de nós? É que é muito bom ter comunhão e intimidade com Deus. Que é muito bom ter, sabe, essa vida de comunhão, intimidade com o Senhor. Isso é muito bom. Não há nada melhor do que íntima comunhão com Deus. Não há nada melhor do que você ter, sabe, perceber a presença dEle na sua vida, perceber a presença dEle no ambiente, perceber a direção que Ele tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. A vida com Deus, ela não é o fardo. Aliás, Ele disse que nós precisamos tomar o seu fardo, porque o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. O seu jugo é suave, não é monótono, porque nós somos chamados para viver de fé em fé. Nós encontramos desafios, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. A vida com Deus, ela não é frustrante, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não nos apoiamos nas circunstâncias, irmãos. Nós apoiamos na fé, nós nos apoiamos em Cristo. Se nós colocarmos a fé, aliás, a nos apoiarmos nas circunstâncias, ou colocarmos a nossa fé nas circunstâncias, se tiver tudo bem, você vai bem com Deus. Mas se tiver tudo mal, você também vai mal com Deus. A nossa vida não pode ser apoiada nas circunstâncias. Se vai tudo bem ou se não vai bem, nós estamos bem com Deus. Como nós cantamos, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, se fechar, se a doença vier, se tirado for, se curado for, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Então a nossa fé, ela está apoiada no Senhor. Nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Deus. Há momentos que nós vamos encontrar dificuldades. Vão ser fáceis? Não, talvez vamos encontrar momentos e vamos encontrar dificuldades ou momentos difíceis em nossa vida. Mas Ele prometeu estar conosco. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Salmos 16, verso 11 diz assim: tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Como vamos ser cristãos desanimados com um Deus em que nós servimos e que na presença dele há plenitude de alegria e delícias perpetuamente? Impossível. Plenitude é o estado de algo que está completo. Esse copo aqui está completo, está na sua plenitude, faltando um pouquinho, né? Está na sua plenitude, mais um pouquinho aqui e ele vai transbordar. Então plenitude é cheio, é você estar completo, pleno. E o texto vai dizer justamente isso: na tua presença a plenitude de alegria. Como isso é possível?
ter esse tempo de intimidade com Deus. Pastor, como isso é possível? Como nós podemos ter tempo de intimidade com Ele? Como nós podemos andar com Deus? Como nós podemos caminhar com Deus? Porque o pecado, ele nos tornou inúteis para o propósito de Deus. O homem estava vivendo com Deus no Éden, e a partir do pecado, da desobediência lá no Éden, Adão, Eva, você já conhece a história, você conhece o texto, já no Gênesis, o homem foi tirado da presença de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos separados agora. Todos se tornaram impuros, todos se tornaram inúteis por causa do pecado. Automaticamente nós nos tornamos inúteis para o propósito de Deus, de ter uma vida em comunhão com Ele. Mortos, Paulo vai dizer que nossos delitos e nossos pecados mortos, sem possibilidade de ter comunhão com Deus, e assim de glorificar o nome dEle. Todos nós já nascemos merecendo a morte. Por quê? Porque já nascemos em pecado. O texto bíblico vai dizer que em pecado concebeu minha mãe. Não há nenhum sequer que escape. Todos nasceram em pecado. Mas o bom é que o nosso Deus, Ele não desistiu do seu propósito eterno. Ele é um Deus de propósito eterno. Quem havia rompido ou quebrado a aliança? Deus ou homem? Quem quebrou essa aliança? Quem quebrou essa aliança? Deus ou o homem? O homem. O homem que quebrou essa aliança. Quem tinha que refazer essa aliança? Reconciliar nessa aliança? Quem? O homem. O homem, ele tinha que fazer isso. Só que aí, como que um homem vai fazer isso se todos são inúteis? Deus, ele podia ter desistido, sabia? Deus, ele podia ter desistido. Rapaz, esse negócio dá muito trabalho. Eu vou deixar para lá. Eu vou aniquilar esses que estão aqui e vou começar, uma criatura nova. Mas em João capítulo 3, versículo 16, o evangelista e apóstolo João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E é por isso, por causa desse grande amor, que Jesus veio e habitou entre nós. Estamos falando de Natal nesses dias. Parabéns aos irmãos que enfeitaram aqui, a igreja está linda, né? Toda enfeitada aqui para as festividades de final de ano. Estamos falando agora sobre Natal, que é na verdade o nascimento real de Jesus, um Deus que veio, mas João 1,14 vai dizer que o verbo se fez carne. Essa vinda e esse Natal e o nascimento de Jesus é justamente o texto de João 1,14, onde ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, através da vinda de Jesus, do seu nascimento, a sua vida e a sua morte, mesmo não merecida, Jesus se tornou um novo e vivo caminho, por conta de alguém que viveu como homem, mas não cedeu à tentação, não pecou. Alguém que foi tentado, que foi provado, mas que não pecou. João 14,6, o texto que nós lemos, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem formas de comunhão, intimidade com o Senhor. E a primeira que eu estava dizendo é a oração. Porque a oração é você conversar com Deus, é você falar como você conversa com um amigo. Você não precisa de tantas formalidades. Já pensou, você vai conversar, o marido chega em casa, vai falar com a esposa, e ele diz: olá querida, a paz do Senhor Jesus, como é que você está? E a esposa diz: glória a Deus, entra abençoado, varão de fogo. E aí aí o marido vai dizer: e a irmã abençoada, varoa, já preparou o cordeiro assado? Não precisa dessas formalidades, Você vai chegar e vai conversar com um amigo. E com Jesus a gente começa assim. A gente ora ao Senhor assim como um amigo, com aquele amigo chegado. Como é que você conversa com aquele amigo seu que é mais próximo de você? Porque Jesus precisa ser de verdade nosso melhor amigo. A gente chega para falar com ele, e não tem aquela de que eu já conversei hoje, Não, já conversei com ele hoje, não quero mais. A pessoa, se o marido fala isso, para a esposa: não, já falei com você hoje de manhã, já dei bom dia, tchau, até amanhã agora, Vai dar problema, não é verdade? Mas aí, a gente fala com ele, a gente quer falar de novo. A gente tem tempo de oração, tempo de intimidade com ele, não por obrigação, mas é porque a gente quer. E a gente investe tempo nisso. Nós, conversamos com o Senhor de várias formas. Conversamos com Ele de joelho, conversamos com Ele dirigindo o carro, conversamos com Ele tomando banho de chuveiro, Oramos conversando com Ele lavando a louça. E eu tenho lavado muita louça, irmãos, ultimamente. Lavado roupa,
né? E eu tenho lavado muita roupa ultimamente. Eu falo para Gabi: Gabi, minha filha, pelo amor de Deus, você suja roupa demais. Aí eu vou percebendo, né, o tanto que a Cris, né, ralava, né, irmãos? Ainda bem que existe a máquina de lavar roupa. Eu descobri que isso foi uma bênção de Deus. Ontem eu lavei 4 máquinas de roupa. Oh, glória. Vai juntando, né? Mas a gente fala com Deus enquanto você está lavando roupa. Você fala com Deus quando você está caminhando. Sabe, a vida com Deus é intimidade com Ele. É você falar com Ele, você ouvir a voz dEle, você ouvir o direcionamento dEle. Amém, irmãos? É você ouvir o direcionamento dEle. A cada dia que nós vamos andando com Ele, Ele vai moldando o nosso coração. A cada dia que nós vamos ouvindo a sua voz, Ele vai moldando a nossa vida. Ele vai nos enchendo com a sua presença. A cada dia que nós andamos com Ele, Ele vai tirando algo ruim de dentro de nós e colocando algo bom dEle dentro de nós. Amém? Algumas frases de grandes homens de Deus sobre oração. E eu quero ler para você. Essa aqui é de John Bunyan, que é o autor daquele livro O Peregrino. Tem o filme também, O Peregrino. Você que nunca leu o livro O Peregrino ou não assistiu, tem 2 versões. Uma mais antiga, 1980 e pouco, 90 e pouco, o filme O Peregrino. Coloca lá no YouTube que você vai achar. Aí você assiste um mais moderno. Ele escreveu o seguinte: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. Eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas ele está dizendo assim: mas se eu não orar, não tem como eu fazer muita coisa mais, porque primeiro eu preciso ir para a oração. Um pastor brasileiro, vivo ainda, Moisés Moraes, ele diz: antes e depois de qualquer coisa, deveríamos orar. Vocês gostaram de alguma dessas aqui? Gostaram? Então vamos fazer o seguinte: a frase que você gostar, quando eu terminar de ler a frase, você vai dizer: uau! Pode ser? Então vamos lá, mais uma. Hans Staden foi um homem que viveu 1500 e alguma coisa, tempos atrás, mas ele deixou registrado: quando agimos, colhemos o fruto do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Eita, teve gente que gostou. Presta atenção nessa aqui, William Law: não há nada que nos faça amar tanto a pessoa quanto orar por ela. Uau! Porque se você ama, você vai orar. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. É verdade ou não é? É. Hudson Taylor, batista: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus é quem trabalha. Charles Spurgeon também, pregador, príncipe dos pregadores: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Samuel Chadwick, essa muito boa, presta atenção: a maior preocupação do diabo, ele escreveu, é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os seus estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Andrew Murray: o homem que mobiliza a igreja cristã para orar está dando maior contribuição para a história de evangelização do mundo. Sidlow Baxter, ele diz assim: os homens podem desdenhar dos nossos apelos, essa é boa, rejeitar nossa mensagem, opor-se aos nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra nossas orações. Essa é boa, né? Gostei também. Charles Miller: nunca pedi coisa alguma em oração sem um dia, afinal, recebê-la de alguma forma, de alguma maneira. E Agostinho de Hipona: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Essa é mais fire, né? É? A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. John Bunyan também, escritor lá do Peregrino: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem o coração. Termina aqui. Busca a Deus sempre, irmãos. Precisamos orar sempre. Orar é dependência.
Se você ora antes é dependência, se você ora depois é gratidão. Mas orar sempre é intimidade. E eu queria convidar você para orar nesse momento. Eu queria convidar você para fazer uma oração. Apenas um minuto de oração. A Elza contou um testemunho hoje aqui de manhã. Ela esteve adoentada semana passada. E ela estava com infecção urinária. E quando ela foi consultar, a saturação dela estava muito baixa, abaixo de 85. E a médica queria interná-la. Quando a médica saiu para conversar com a chefe, que a irmã Elza não aceitou ser internada, ela disse que orou ao Senhor. Senhor, o Senhor é poderoso, me cura desse mal agora, eu te peço. E ela fez isso em oração. Quando a médica voltou, ela verificou a saturação dela já estava 93 novamente, né, irmã Elza? Para a glória do nome de Jesus. Tem algo que você quer apresentar ao Senhor em oração nessa hora? Talvez uma gratidão, talvez uma oração de adoração, talvez um pedido. Eu quero convidar você nessa hora para fechar seus olhos e orar. Talvez algo que você nunca orou, talvez algo que você nunca pediu ao Senhor, ou nunca apresentou a Deus em oração. Eu queria que você, vou te dar um minuto para você orar nesse instante. Eu convido toda a igreja para participar desse momento de oração, com esse barulho de chuva tão gostoso lá fora. Você que está acompanhando pela internet, também faça seu tempo de oração. Pai, nós somos dependentes do Senhor. Se não fosse o Senhor, Deus, talvez não estaríamos aqui mais. Eu dependo, Deus, completamente. A minha casa depende do Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós necessitamos do Senhor, da Tua mão poderosa sobre nós, da Tua presença em nossas vidas. Pai, se a Tua presença não estiver conosco, oh Deus, esse culto se transforma numa simples reunião. Pai, se a Tua presença, Deus, não estiver nas ministrações, ó Pai, nossa ministração se torna um falatório, enfadonho e cansativo. Pai, se nas nossas canções não estiverem a Tua presença, vira cantoria. Deus, nós queremos, ó Deus, perceber e sentir a manifestação da Tua presença, porque a Tua palavra diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no meio deles, manifestando a Sua presença, a Sua vida em nossas vidas, ó Pai, o Teu Espírito em nós. O Senhor vem e faz morada naqueles que se entregam a Ti verdadeiramente, ó Deus. E aqui está a Tua igreja reunida, Senhor. Tantos estão clamando, tantas orações, ó Deus, estão sendo feitas nessa hora. Oh Deus amado, que nós cremos que há poder na oração, que há poder no crente que ora, que há poder no justo que clama, que ora, e que a oração é o momento, é o tempo em que nós buscamos intimidade com o Senhor, que nós nos apresentamos a Ti, e nós queremos nos apresentar, Senhor, nessa noite em oração e clamar, ó Deus, a Ti. Ouve, Senhor, nossa oração no nome de Jesus. Você pode dizer amém? O segundo ponto, jejum. Pastor, jejum também faz parte de andar com Deus? Jejum também faz parte de uma vida íntima, de intimidade com Deus? Sim. Porque quando nós jejuamos, nós estamos mortificando a nossa carne, né? Para a gente estar mais perto de Deus, ou para a gente estar mais, nosso espírito mais afiado para ouvir a Deus. É como se você dissesse assim: aquilo que é mais importante para a minha sobrevivência, que é o alimento, que é a comida, eu vou deixar de lado para poder ouvir a voz do Senhor. Aquilo que é mais importante para mim, eu vou sacrificar. Aquilo que eu preciso fazer, que é comer os manjares, eu vou deixar para poder nesse tempo buscar ao Senhor. Te buscar e te ouvir é como se você dissesse: é mais importante que a minha vida. Ouvir a Tua voz é mais importante do que a minha subsistência, do que aquilo que eu mais gosto. E com isso a gente está mortificando a nossa carne, deixando o espírito mais afinado à voz de Deus, sabe? Deixando aquilo que é material, que está de lado, para buscar as coisas celestiais. E a gente tem uma grande dificuldade no jejum, não é verdade, irmãos? Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse quem fez jejum esse ano aqui, talvez poucas pessoas levantariam as mãos, e nós já estamos no final do ano.
Chega final do ano, a gente sempre está fazendo nossos propósitos, né? Decidindo algumas coisas, prometendo outras. Mas não esqueça de colocar na sua lista tempo de oração e tempo de jejum. Um tempo de busca, um tempo onde você quebranta a sua carne. É como se você estivesse dizendo para a sua carne, né? Fica aí, não é você que me dirige, carne, né? Quem me dirige é o Espírito Santo de Deus. E o tempo de jejum faz a gente ouvir tanto a voz do Senhor. Alguns anos atrás pastor Raul fez uma vez, e depois que o pastor Raul fez, eu fiquei encorajado a fazer. 21 dias de jejum só tomando líquido, só água e água de coco, ou às vezes Gatorade. 21 dias. Nesses 21 dias eu perdi 8 quilos. Primeiro dia, o segundo dia dava uma fome desesperadora. No terceiro dia eu não senti fome mais, acredita? Não senti fome mais. E do terceiro dia em diante eu me sentia muito, mas muito quebrantado. Qualquer coisa me quebrantava. A pessoa chegava e falava, né? O culto hoje foi tão cansativo, eu estava lá quebrantado, jogado lá, recebendo de Deus, estava, né? E eu estava fazendo adoração, estava fazendo minha adoração, cultuando ao Senhor. Sabe que às vezes a gente acha que o culto depende de quem está à frente, mas quem vem para cultuar é você. Eu e você, a gente vem para cultuar. Eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor, mas eu vim também para cultuar. Os irmãos que estavam aqui, né, no ministério de louvor, eles vieram também para cultuar ao Senhor. E nós é que precisamos ser dependentes do Espírito Santo. É no Espírito que nós podemos ouvir o Senhor e ter intimidade, sabe? Porque as coisas espirituais, a palavra 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, vai dizer que coisas espirituais se discernem espiritualmente, e coisas materiais se discernem materialmente. Então eu quero convidar você a colocar no seu propósito para 2025, ou talvez esse final de ano ainda. Hoje é dia 1º, né, irmãos? O ano se foi, não é verdade? 1º de dezembro, 30 dias aí para 2025. Terceiro ponto, adoração. Também temos que ter uma vida de adoração. Isso faz parte de caminhar com Deus, faz parte de intimidade com Deus, de rendição completa ao Pai. Quando nós adoramos, nós nos prostramos, ou nos ajoelhamos, ou prostramos com o nosso coração. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos dizendo que Ele é o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Nós rendemos louvores a Ele. Quando nós oramos, acho que nós estamos no nosso ambiente, buscando a Deus, ouvindo Deus. Mas quando nós adoramos, parece que o ambiente muda um pouco mais. Parece que você sobe um pouco mais no ambiente, se a gente pode dizer assim. Vamos dizer descer, né? Ou a gente desce um pouco mais profundo, né? Na presença de Deus. Meu irmão, então ali duas coisas: oração e adoração. Vai ser bênção, hein? Céu na terra. O que a oração talvez não puder fazer, o louvor vai fazer, se a gente pode dizer isso. Ore quando e quanto puder. Mas louve quando você não puder adorar, não puder orar. Adore quando você não conseguir orar. Você lembra quando Paulo e Silas estavam na prisão? Paulo e Silas na prisão, eles começaram a fazer o quê? Adorar. E começaram a cantar hinos de louvores ao Senhor. E a Bíblia diz que foram visitados por um anjo. A cadeia tremeu, eles estavam acorrentados, as correntes se soltaram. Quando nós oramos, coisas sobrenaturais acontecem. Mas quando adoramos, né, é como se o céu descesse, chegasse até nós. A presença manifestada de Deus, sabe, em oração e adoração, Deus faz algo, sabe, grandioso no nosso ser, no nosso espírito. A gente percebe a visitação de Deus, se a gente pode dizer assim. Porque Deus, na verdade, Ele vem, Pai, Filho e Espírito Santo, né, para fazer morada. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. E eu vou colocar uma canção para você adorar nesse momento. Mas eu queria que toda a igreja fechasse os olhos, participasse comigo nesse momento. Não sei se você conhece a letra ou não, mas se você não conhece, você vai meditar na letra dessa canção. Pedi para aumentar um pouquinho por causa do barulho da chuva. Só adore a Ele. Diga a palavra de adoração. Deixa Ele quebrantar o seu coração. Feche seus olhos para você
esquecer o que está à sua volta. De madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede em te conhecer. Para ver tua glória e teu poder. Fale palavra de adoração para Ele. De quanto você depende e precisa dEle. Pela manhã Te buscarei. de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede De te de conhecer. para ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra das tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. O meu socorro vem de ti, Somos dependentes de Ti, Deus. e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Tu és nosso sustento, Deus. Nós dependemos de Ti, por isso Te adoramos nessa noite. Exaltamos o Teu nome, queremos, Deus, ver, ó Deus, cada dia a Tua face, a Tua presença, a manifestação da Tua presença, Deus, o Teu agir em nós. Eu Te exalto, Senhor, nessa noite. Oh Deus amado, junto com a Tua igreja nós Te glorificamos. Tu és o nosso Senhor, Tu és o Salvador. E na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. O Senhor é o teu sustento, amém, igreja? Seja dependente dEle a cada dia. Ele é Deus que nos sustenta, Ele é Deus que cuida de nós sempre, Ele é o Senhor que está sempre conosco. Adoremos a Ele, deixemos o Senhor quebrantar nossos corações. Outro ponto, leitura da palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma carta de amor, escrita para nós, escrita com o sangue de Jesus, em todas as suas páginas. E a carta de amor, ou um e-mail, você já leu uma carta de amor, um e-mail, ou um recadinho? Você não lê de qualquer forma, né? Você não lê correndo ali. A gente lê várias e várias vezes porque a gente ama quem escreveu. A gente quer saber o que a pessoa tem a dizer a você. É mais ou menos assim. Não é simplesmente um livro, é a própria palavra de Deus. Não é um livro que contém a palavra de Deus. Se você lê um livro de literatura cristã, é um livro que contém versículos da palavra de Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Os discípulos lá em Atos dos Apóstolos, eles não tinham a Bíblia,
mas eles tinham a palavra de Deus nos seus corações. Eles tinham ouvido da boca de Jesus, ou eles tinham ouvido da boca dos apóstolos, e eles guardaram no coração. Colossenses 3,16 diz assim, o apóstolo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo precisa habitar em nossa vida. Se a palavra de Cristo precisa habitar em nossa vida, ela precisa morar dentro de nós. Sabe, eu e você é a palavra de Deus, eu e você é a palavra de Deus, você é a palavra de Deus, eu e a palavra de Deus, sabe, nós precisamos ser um. A gente tem que caminhar junto. Porque a palavra de Deus é livro, né? É um livro que aos olhos humanos, né? Ele tem algumas coisas escritas, tem histórias escritas de 2000 anos atrás no Novo Testamento e de mais de 11 mil anos de história. Mas para nós, o apóstolo Paulo dizer, para o mundo até parece loucura, mas o apóstolo Paulo vai dizer que para nós é o poder de Deus. E se é poder de Deus, a palavra nos transforma. A palavra ministrada aos nossos corações gera transformações em nossa vida que eu e você não podemos fazer, que nós por nós mesmos não podemos fazer, porque a palavra é viva, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus ministrando no meio do seu coração. Eu lembro que quando eu não conhecia Cristo, eu tentei ler a Bíblia, eu tentava ler a Bíblia, tentava ler, mas era tão difícil, eu não entendia nada. E lá na minha casa, ficava em cima da televisão uma Bíblia grande como a minha aqui, aberta no Salmo 91, para proteger a casa, né? Tinha gente que pensava assim, e ficava logo em cima da televisão, né, irmãos? Aquelas páginas eram amarelas, assim, que elas iam pegando poeira, né? Com o dia a dia ficava amarelada. Eu li o Salmo 91, achava muito bonito, mas eu não entendia nada que estava escrito ali. Mas depois que eu conheci o Senhor, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, o Espírito Santo veio habitar no meu coração, eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender tudo. E o livro que eu mais tinha vontade de ler era o livro do Apocalipse. Eu tinha 15 anos. E o primeiro livro que eu li na minha vida foi o livro do Apocalipse. Li o livro do Apocalipse. Quando eu terminei de ler, eu falei: rapaz, Jesus está voltando e a besta está para aparecer por aí. O anticristo vai vir e tem a marca da besta. Eu fiquei, caramba, Deus está voltando, eu tenho que cuidar da minha vida, tenho que me preparar meu coração. Apocalipse 3:20 vai dizer que Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar. E eu naquela oração, eu abri a porta do meu coração, eu falei: Jesus, entra, porque eu quero ir para o céu, eu quero ir para a glória, eu não posso ficar nessa tribulação. 2 Timóteo capítulo 3:16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. É a palavra de Deus, é o próprio Senhor. Eu quero ler um texto para você, Salmo 51, eu vou ler o texto para você, diz assim, olha, esse salmo, ele foi escrito por Davi, quando o profeta Natan foi falar com ele, depois que ele tinha cometido adultério com Betseba, a mulher de Urias. Ele tinha acabado de cometer adultério, o profeta Natan foi até ele, contou a história para ele lá, e aí ele acabou condenando a si próprio. E aí o profeta Natan falou para ele: pois é, esse é o cara que pecou. E aí Davi escreveu esse salmo, ele disse assim, ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos seus olhos, de modo que justa é a tua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O 10 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo.
Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para os pecadores que se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Não te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Pela tua boa vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então terás prazer no sacrifício de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Esse é o Salmo 51, quando Davi peca, e ele reconhece agora o seu pecado. Sabe por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, pela própria palavra? Porque ele era alguém que pecou, mas ele era alguém que reconhecia o seu erro, admitia o seu pecado e confessava diante de Deus. Quando o profeta Natan falou para ele, Deus já viu tudo, Davi, essa história. Sabe o que Davi falou? Pequei contra Deus, em primeiro lugar, pequei contra Deus. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando resolveu voltar para a casa do pai, a primeira coisa que ele falou: eu vou falar com meu pai, e eu vou falar para ele: pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lá em Lucas 15, parábola do filho pródigo. Me faz apenas como um dos seus empregados, teus servos. A primeira coisa que ele diz é: pequei. Sabe, irmãos, a gente precisa ter, na verdade, hombridade, dignidade também, para dizer: eu pequei, eu fiz mesmo, Senhor, eu fiz errado, eu preciso fazer certo agora. O nosso maior problema é que muitas vezes a gente vai levando, vai fazendo, e a gente esquece às vezes que a gente tem que voltar lá de onde caiu e dizer: Deus, eu pequei, eu preciso que o Senhor me levante. Deus, eu pequei e quero estar na tua presença. Davi falou que: Senhor, não retire de mim o teu espírito, por favor, a tua presença é melhor. Quero ler outro salmo para você, Salmo 139. Salmo de Davi também. Olha o que Davi diz agora nesse salmo, depois mais à frente. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Deixa eu ler nessa reversão aqui para vocês acompanharem. Discernes minha caminhada e a minha pousada, estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à língua, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Tu me envolve por trás e pela frente, e pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr, escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito do mais profundo da sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente, tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só um deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos da areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade, e ainda haveria que contar. Quem me dera exterminasse os ímpios, ó Deus. Então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas que com má intenção pronunciam teu nome, tomando em vão como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Deus, e analisa meu coração.
examina-me, avalia as minhas inquietações, vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Amém. Deus, Ele conhece a minha e a sua história. Deus, Ele conhece a minha e a sua vida. A palavra não chegou à sua boca, o Senhor já conhece toda ela. É o que o salmista no Salmo 139 diz. A palavra de Deus, irmãos, é bálsamo para o nosso coração. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A Bíblia vai dizer que ela é mais penetrante como espada, algo de 2 gumes. Ela penetra profundo, né, ao ponto de separar juntas e medula, a alma e espírito, as intenções. Ela conhece as intenções do coração. Esse é o Deus que eu e você servimos. É o Deus que nos conhece, e nós conhecemos a Ele pela palavra que nós temos, a palavra de Deus que nos ensina quem o nosso Deus é. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. E último ponto, para encerrar: comunhão com o corpo. Pastor, vida com Deus, intimidade com Deus, caminhar com Deus, comunhão com o corpo de Cristo também entra, sim. Efésios 14:6, o apóstolo vai dizer: e quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Talvez você pode ficar um dia inteiro orando, porque uma coisa sempre completa a outra, né? A adoração, a oração ao jejum e a oração e a adoração à palavra de Deus, ao jejum, a oração, a adoração, a palavra de Deus, a comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. E você pode passar um tempo orando, um dia inteiro. Mas sabe, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: existe uma parcela, é como se fosse, sabe, entenda aqui meu pensamento, mas é como se existisse uma parcela da vida de Cristo que você só vai conhecer através da vida do seu irmão. É como se existisse uma parcela da vida de Cristo que Ele reservou para você conhecer através da vida do seu irmão. É assim que nós temos comunhão. Aqui nós aprendemos a lidar uns com os outros, não é verdade? A gente aprende a suportar ou dar suporte uns para os outros. A gente aprende a conviver uns com os outros. A gente aprende a caminhar juntos como igreja, como irmãos, conhecendo às vezes os defeitos, as dificuldades. Irmãos, eu louvo tanto a Deus pela igreja do Senhor, porque eu fui tão apoiado, e estou sendo ainda tão apoiado, junto com a Gabi, tão apoiado esse ano. A gente se sentiu muito amado, mas muito amado, muito amado. Acho que vocês me amam demais, mas amo muito a cada um de vocês. A igreja, irmãos, foi um apoio tão grande. Às vezes tinha dia que eu estava em casa triste, de repente recebia no WhatsApp mensagem de algum irmão, de alguma irmã: pastor, como vocês estão? Eu estou orando por você. Eu, glória a Deus, obrigado, Senhor, que tem alguém que está lá de joelhos, eu tenho alguém que está lá clamando. Sabe, isso é o corpo de Cristo. A igreja edificando a si mesma. Sabe, então a igreja vai ser edificada uns com os outros. Nós vamos aprender a nos amar uns aos outros. Tem uma experiência antiga aí que disseram, não sei se é verdade, que uma pessoa foi viver isolado, completamente isolado do mundo, dentro de uma caverna. E ao prazo de alguns meses, não eram nem anos, a prazo de alguns meses, ele saiu de lá completamente desnorteado, maluco, vivendo sozinho, sem ninguém, sem sociedade, sem pessoas. E hoje nós estamos vivendo um tempo assim, né? O tempo da internet deixa as pessoas muito solitárias, muito em casa. Tem pessoas que às vezes estão congregando só pela internet, só assistindo os vídeos de pastor tal, igreja tal, fulano de tal, que é uma bênção, irmãos, isso não é proibido. Mas você precisa ter comunhão com o corpo. Você precisa ter comunhão com o irmão que está do seu lado. Você precisa ter comunhão com a igreja. A igreja de Jesus, ela é feita de pessoas. O céu vai ser, constituído por quê? Por pessoas. No céu nós teremos comunhão, teremos tempo de comunhão no céu. Se nós não aprendemos a comunhão aqui, como é que a gente quer ir para o céu, né? Não, pastor, deixa eu no meu cantinho aqui. Chegar lá no céu, eu vou falar: Jesus, me deixa aqui, perto aqui de Jó, aqui, porque Jó é sofredor, ele é mais calado, é na dele, vou ficar ali no meu canto. Não tem isso não, irmãos.
No céu nós estaremos todos reunidos. Aliás, haverá um grande banquete nos esperando. Jesus falou assim: eu vou preparar lugar e vou voltar para buscar a minha noiva, a igreja. Então nós vamos ter um grande banquete, estaremos todos reunidos, um grande banquete, uma grande festa. Serão as bodas do Cordeiro, a sua noiva com o Cristo, numa grande comunhão. Nós vamos viver intensamente a comunhão. Então que nós possamos aprender já a comunhão aqui, edificar, o corpo edifica a si mesmo. É o que o apóstolo falou aqui: o seu próprio aumento, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Ninguém pode viver sozinho. Precisamos ter, amigos, precisamos ter intimidade, precisamos fazer amizades, precisamos caminhar juntos como irmãos, como igreja, fortalecendo uns aos outros na palavra de ânimo, de apoio. Aliás, quando nós estamos nas células reunidas, as células a gente consegue perceber. Às vezes eu como líder de célula, a minha célula reúne aqui na igreja às quartas-feiras, e às vezes alguma pessoa conta algum testemunho, ou um pedido de oração, ou conta alguma dificuldade que passou, e eu que sou líder, nem preciso falar nada. Outro irmão já fala ali: não, irmão, mas quando você estiver passando por isso, eu já passei por isso, faça assim, assim, assado. Aí o outro vira ali do outro lado e fala assim: olha, irmão, vamos estar orando por você, vou estar clamando pela sua vida. Isso é a igreja sendo edificada, amém, irmãos? A igreja sendo edificada. Se nós queremos andar com Deus e viver com Deus, nós precisamos observar tantos esses pontos: oração, jejum, adoração, a palavra de Deus e a comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. Por isso que Hebreus 10:25 diz: não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Fique de pé. Eu quero orar com você nessa hora, agradecendo a Deus. Mas antes de orar com você, eu queria que você fizesse algo, que você desse um abraço caloroso, um abraço de amor, respeitoso, em 3 pessoas, só 3 pessoas. Dê um abraço nele, e diga assim: eu te amo em Cristo Jesus, meu amado. Diga: nós temos comunhão com Deus. Eu te amo em Cristo Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. Diga: obrigado por nós termos comunhão. Nós temos comunhão com Deus. Aleluia, aleluia. Eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Essa igreja é a comunhão da igreja, do povo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Nós vamos encerrar por aqui. E eu fiquei só na metade, irmãos, dessa ministração. Chegamos na metade, mas outra oportunidade a gente vai continuar falando sobre andar com Deus, intimidade com Deus e vida com Deus. Amém? Glória a Deus. Amo muito essa igreja. Muito obrigado pelo apoio em orações. Muito obrigado pelo apoio a mim, a Gabi, minha família. Eu sou tão grato ao Senhor. E sou tão bem cuidado, por vocês. Outro dia eu estava falando: meu Deus, como é que eu vou exortar os irmãos quando eles fizer alguma coisa que vai precisar de exortação? Como é que vai ser? Aí eu falei: já sei, vou exortar com amor, irmã Elza? Glória a Deus. Vamos orar, volte para o seu lugar, vamos orar. Vamos apresentar nosso coração. E talvez você não tenha andado com Deus da forma como você gostaria, mas você tem desejo enorme no seu coração. Talvez enquanto eu estive pregando aqui, dizendo, ministrando, você falou: eu preciso desse jeito aí, pastor. Desse jeito aí que eu quero estar com Deus, na oração, no jejum, na comunhão, na palavra de Deus, adorando a Deus. E eu queria que você se comprometesse com Deus. Sempre quando nós ouvimos uma palavra, amados, nós precisamos de comprometer com ela. Sempre quando nós somos ministrados e Deus toca o nosso coração, nós precisamos nos comprometer com ela. Se comprometa a congregar. Se comprometa a estar nas células. Você é de uma igreja em células e não participa de células. Está estranho isso. Se comprometa a congregar. Se comprometa a orar. Se comprometa a ter uma vida de oração e jejum. Depois vou colocar esse louvor aqui, eu vou colocar no grupo da igreja, tá? Se você quiser
depois colocar lá no seu momento de adoração, de oração. É uma forma que você tem que fazer, né? Liga o celular lá, põe um louvor. Vem para a igreja orar. Tem terça-feira, nós temos oração aqui de 8 às 9. Colunas de oração estão reunidas aqui toda terça-feira. Oração no seu quarto é muito bom. A gente ora juntos também na igreja. A gente ora juntos também nas células. Tempo de oração também. Tempo de edificação, tempo de comunhão. Não fique de fora. Participe. Nós não queremos que você seja, só assista. Nós queremos que você seja participante. Amém? Amém?